Muito bem, pessoal. Aqui quem fala é o Paulo Mariano. Vamos continuar aqui nossos estudos a respeito da linguagem Python. Hoje nós vamos aprender um recurso bem interessante, ainda envolvendo estruturas de condicionais, né? Ou estrutura condicional, ou estruturas de controle e decisão, enfim. Dentro das estruturas condicionais, no caso o if-else, nós temos também situações que podem ocorrer, por exemplo, quando você tem que fazer vários testes lógicos. Bom, se eu tenho aqui vamos criar alguma coisa aqui, por exemplo, eu quero saber, pelo dia eu quero saber o nome do dia da semana. Então, pelo número, de 1 a 7, eu quero saber o dia da semana daquilo. Então, vamos começar. Então, vou criar aqui uma variável, tipo inteiro. Vou colocar um input. Informe o número do dia. Opa, deu um probleminha aqui, deixa eu voltar. Aqui. Isso. Simplesmente vou coletar isso. Transformar inteiro. E vou fazer a comparação. Bem, nós temos aí domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então vamos trabalhar em cima disso. Se o número for 1, nós colocamos domingo. Se for 2, nós escrevemos na tela segunda. Se for 3, terça, e assim por diante. Eu posso fazer isso dessa forma. Olha. Se no 1 foi igual a 1. Então, eu vou exibir, simplesmente imprimir, print, domingo, primeiro dia da semana. Fiz essa estrutura. Bom, o else ele não é obrigatório, então eu posso ter uma estrutura sem else, tá bom? O if existe sem else, porém o else não existe sem if. Então eu não posso fazer um else sozinho, por exemplo. Ele vai ter que fazer parte de um if. Existe o se sozinho, porém não existe o senão sem o se. Poderia criar um outro teste dessa forma, olha. Se no 1 for igual a 2, eu vou escrever segunda-feira. Hoje eu estou escrevendo muito errado. O novo foi igual a 3. Vamos escrever aqui terça-feira. Testando o nosso programa, vamos executá-lo. Acontece, informe o número do dia. Vou colocar aqui, por exemplo, 2. E ele me diz ali, segunda-feira. Assim está certo? Está correto. Poderia continuar os outros 7 dias da semana, né? Porém, nós temos um pequeno problema aqui. Na verdade, não um problema, mas uma situação que ocorre. Olha só, ele faz o primeiro teste lógico e ele testa se o que está na variável no 1 é igual a 1 e executa isso. Bom, se eu já recebi o valor e testei se é domingo, ou seja, se é um número é igual a 1, ele vai, se isso aqui for verdade, ele entra na linha 4 e mostra o que está nela. Porém, ele vai fazer esses outros testes, mesmo se ele encontrar a resposta. Então, mesmo ele encontrando a resposta, ele vai passar em cada uma dessas linhas para fazer esse teste lógico. Então, isso vai consumir um pouco mais de recurso computacional. Então, ele vai fazer esses testes em sequência e isso vai dar um pouquinho mais de trabalho para o meu computador, porque mesmo se ele encontrar a resposta, ele ainda vai testar as outras opções. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei o número 2. Ele veio e testou. O valor que está dentro da variável no 1, por exemplo, 2. 2 é igual a 1? Não. Ele fez esse teste, beleza. Não executou porque o teste foi falso. O nosso teste lógico foi falso. Depois ele veio para a linha 6. 2 é igual a 2? Sim.
Ele entrou aqui no nosso if e exibiu esse print, segunda-feira. Ele encontrou a resposta correta. E aí, o que vai acontecer? Ele vai vir para a linha 9 novamente e testar a linha 9. Porém, eu já encontrei a resposta correta, então não tinha necessidade dele vir aqui e testar novamente isso. Dessa forma, o que está acontecendo? Esses ifs eles não estão interligados, digamos assim. Eles não compõem a mesma estrutura. Eles são estruturas condicionais diferentes. Por isso, existe esse teste lógico. Todos esses testes lógicos. Por isso que o programa faz todos esses testes lógicos. Porque ele entende que esses ifs são estruturas diferentes. Poxa, mas se eu quisesse compor uma estrutura só que quando ele encontrasse a resposta, ele parasse de testar. Nós podemos fazer isso? Podemos. Nós temos um recurso chamado elif. Em outras linguagens se chama else if, se não se. Como que ele faz? Ele também precisa de um if para funcionar. Então, tem o meu if, iniciei com if, e depois eu quero testar outra coisa. Então, coloco elif. E aqui no elif, eu faço outro teste lógico. Então, por exemplo, se no 1 foi igual a 2, eu printo. Segunda. E assim por diante nós vamos. Vamos fazer um outro elif. Em outras linguagens de programação, nós temos uma estrutura para lidar com isso chamada switch. Porém, no Python nós não temos o switch, né? Nós fazemos o switch com if ou elif. E assim vamos. Terça. Vamos continuar. Quarta, está um pouco fora do padrão, umas maiúsculas, outras minúsculas, mas não tem problema. Uma outra coisa que não seria muito interessante a gente fazer algo tão grande assim, uma estrutura condicional tão grande, com tantos testes lógicos, né? Porém, algumas vezes nós podemos utilizar alguns padrões de projeto para lidar com isso, porém, esse é um assunto mais avançado, muito avançado, que nós não vamos abordar no momento. A princípio, é para a gente conhecer a estrutura mesmo, a sintaxe da linguagem e treinar a nossa lógica de programação também. E por fim, no 1 foi igual a 7, nós temos o... Lembrar da indentação, sempre importante. Isso aí, colocamos tudo isso. Bom, e se a pessoa digitar um número diferente desses que eu coloquei? Aí vai entrar o nosso else. O else não tem um teste lógico, né? Ele simplesmente executa aquilo que, se não aconteceu em nenhum desses casos, ele vai executar o else para a gente. Então, vamos lá. Print. Dia da semana. Válido. Pronto. E por fim, vamos colocar um outro print aqui, só para dizer que o nosso programa vai finalizar. Então, print, finalizado. Vamos executar. Número do dia da semana, 6. Ele mostrou sexta e finalizado. Então, o que aconteceu?